Olá, pessoal do nono ano do Colégio Novo Milênio. Gente, começamos a ver na última aula sobre a regionalização do continente asiático, tá? Hoje, nós vamos trabalhar aqui com a parte do Extremo Oriente. No livro de vocês, tá aí na página 379. Então, ó, quando a gente fala de regionalização da Ásia, a gente divide o continente asiático em 6 grandes regiões, tá? Hoje a gente vai falar aqui sobre o Extremo Oriente, que a gente também chama de Ásia Oriental ou então Leste da Ásia, certo? Aqui, ó, no mapa da Ásia, nós vamos ter a parte da China, a Mongólia, tá? E também aqui a Coreia do Norte e a do Sul, juntamente com o Japão. Então, apenas essa área aqui, ok? Então, Mongólia, China, Coreia do Norte e do Sul e Japão. Então, olha, toda vez que a gente falar, gente, realmente em Extremo Oriente, a gente tem que dar maior destaque, né, a países como a China, já que é uma grande potência, um país emergente de grande destaque, né, tanto na economia como também na questão geopolítica. Japão também é uma potência mundial muito importante. E nós vamos ter aí a questão da Coreia, que foi dividida aí em Coreia do Norte e do Sul, em 1953, né? E a Mongólia, ok? Então, nós vamos dar destaque a esses países de forma separadamente, certo? Vamos lá, vamos começar aqui, ó, na página 379, falando o seguinte. Também conhecido como Ásia Oriental, o Extremo Oriente abriga chineses, japoneses, coreanos e mongóis. Veja o mapa da região. Então, vocês vão ver aí, ó, que no mapa nós vamos ter a China, a Mongólia, a Coreia do Norte e do Sul, o Japão em destaque, levando em consideração aí essa parte da Ásia, certo? Aqui diz assim, nessa região há países com elevados índices de desenvolvimento humano. O IDH, gente, como nós já sabemos, é sobre a renda per capita, a expectativa de vida e a taxa de escolaridade. Então, para ter um IDH elevado, o país ele precisa apresentar bons indicadores nesses 3 critérios, ok? Aí temos aqui, ó, sendo o Japão e a Coreia do Sul os mais desenvolvidos. Observe os dados. Nós temos aí, ó, uma tabela, né? Essa tabela eu vou mostrar para vocês agora na imagem, ok? Então, olha, como vocês conseguiram ver aí nessa tabela, né? Nós temos os maiores IDHs aí no Japão, na Coreia do Sul, ok? Ó, aqui, gente, na página 380, nós vamos ter aqui, com base nesses dados, é possível notar que o Japão e a Coreia do Sul destacam-se por apresentarem elevada qualidade de vida. Nesse caso, levando em consideração os critérios aí do IDH, né? Aí ele diz aqui, qualidade de vida, expectativa de vida e a renda per capita, que como eu já falei para vocês, é a renda por pessoa. A gente tem que pegar toda a renda do país e dividir pelo número de habitantes, certo? Aí o Japão é o país com a maior expectativa de vida do mundo, mas não é o país que tem o maior IDH, tá? O país que tem o maior IDH é a Noruega, certo? Vamos lá. Há, porém, países com baixa renda per capita, como a Coreia do Norte, certo? Em contradição, né? A Coreia do Sul tem um bom IDH e a Coreia do Norte tem um baixo IDH, tá certo? E a Mongólia, que também vai ter aí um baixo IDH. Aí a China, apesar de ter muitos aspectos a melhorar, vem se desenvolvendo nos últimos anos. Então, a China é um país emergente, como vocês sabem, está melhorando a sua economia, está melhorando a sua qualidade de vida também e a sua expectativa de vida, certo? Vamos continuar. Diz assim, ó, a região é muito populosa e povoada. Gente, para vocês terem uma ideia, para a gente falar em população, né, aí do Extremo Oriente, somente a China leva 20% da população mundial. Como a gente tem aproximadamente agora 7,8 a 7,9 bilhões de habitantes no planeta, a China ela tem 1,4 bilhão de habitantes. Sendo assim, só ela leva aí cerca de 20% da população mundial.
A Mongólia, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o Japão também são países muito populosos. Aliás, quase todos os países aí da Ásia são muito populosos, certo? Então aqui, ó, sua densidade demográfica é de 244,38 habitantes por quilômetro quadrado. É como se em cada quilômetro a gente encontrasse aí 244 pessoas. Claro que tem áreas que são mais densamente povoadas, tem áreas que tem alguns vazios demográficos ou então bem menos habitantes, mas aí essa densidade demográfica dessa região toda, tá? Do Extremo Oriente inteiro, certo? Aí aqui, ó, temos, sendo o Japão e a Coreia do Sul os países mais povoados. Levando em consideração, gente, as duas definições. A gente tem país populoso, país povoado. Populoso é quando realmente a gente tem uma grande quantidade de pessoas no país. Povoado é quando essa população, ela, além de estar bem distribuída, a gente tem uma densidade demográfica muito alta, tá certo? Então, aí nós temos mais uma tabelinha falando aí, ó, sobre os países, né, levando em consideração aí a área territorial, mostrando a população absoluta e a densidade demográfica desses países. Vamos ver a tabela? Então, pessoal, como vocês viram aí, né, na tabela, a área territorial, a população absoluta e a densidade demográfica. Vocês viram aí os países que possuem uma população absoluta maior e menor aí dessa região, ok? Vamos ver aqui, ó, a distribuição da população é irregular. O que é uma população irregular, gente? Ou seja, áreas mais povoadas, como eu falei para vocês agora há pouco, e áreas menos povoadas. Como, por exemplo, acontece aqui no Brasil, né? A gente sabe que aqui no Brasil, as áreas mais povoadas, tanto é a área litorânea, né? E se for por regiões, a gente vai ter aí a região sudeste, sul e nordeste mais povoadas do que a região aí centro-oeste e norte, tá certo? Então, são mais populosas, ou seja, o povoamento do nosso país está mais na área litorânea mesmo, tá? Então, aí no Extremo Oriente, a gente também vai ter essa questão da irregularidade aí da distribuição da população, tá certo? Aí, ó, com maior concentração próxima ao litoral, né? No caso aí, a gente sabe, né, que aqui, ó, pelo mapa, que nós temos aqui o Oceano Pacífico. Então, essa área litorânea é realmente a que atrai a maior parte da população, certo? Então, aí, ó, e menor nas áreas desérticas. A área desértica aí do Extremo Oriente é do lado oeste, tá certo? A parte leste, que é a parte que fica aí do lado do litoral, é mais povoada. A parte desértica, que é a parte oeste, é menos povoada, tá certo? Então, aqui, ó, o crescimento populacional dos países do Extremo Oriente é baixo. Por que o crescimento populacional dos países do Extremo Oriente é baixo? Sem levar em consideração, gente, a China, tá certo? Então, aí nós temos Japão, Coreia do Norte e do Sul e a Mongólia. Aí, aqui, ó, sendo a maior taxa da Mongólia, né? A Mongólia, no caso, tem uma maior taxa. A China também e uma baixa taxa aí, no caso, nós vamos ter no Japão, tá certo? Que vai ter aí, no caso, um crescimento vegetativo menor do que esses outros dois países aqui, tá certo? Aqui diz assim, ó, que apresenta resultados negativos em virtude das baixas taxas de natalidade e da alta expectativa de vida. Aí nós temos aí um gráfico na página 380 e esse gráfico, gente, está nos mostrando aí o crescimento populacional, levando em consideração aí esses países. Vocês vão ver que apenas o Japão está aí com um crescimento vegetativo, né, abaixo, uma taxa de natalidade negativa, tá ok? Então, ó, vou mostrar para vocês o gráfico e explicar, certo? Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, o finalzinho da página 380, onde ele diz assim: o Extremo Oriente apresenta alta taxa de urbanização. Cerca de 72,34% da população mora nas áreas urbanas. A China é o país menos urbanizado.
apenas 54,1% de sua população ocupa as áreas urbanas, porque a maior parte da população, gente, ainda mora realmente em áreas rurais, tá certo? Então, a urbanização da China, ela vai ser menor do que esses outros países aí do Extremo Oriente. Na página 381, nós vamos dar destaque, né, à China como um país emergente, e nós vamos ver algumas características aí desse país, tanto características sociais quanto também características físicas. Aqui ele começa dizendo o seguinte: esse país abriga a maior população do mundo, com 1 bilhão, 376.048.943 habitantes. Esses dados, gente, são do IBGE de 2016, tá? Nós temos aí os dados mais atuais, que apresenta aí a China já ultrapassando a casa de 1,4 bilhões de habitantes, tá bom? Então, aqui, ó, que se encontram irregularmente distribuídos. Como eu falei para vocês, toda vez que a gente vê um mapa de população, né, as áreas mais escuras correspondem às áreas mais densamente povoadas. A gente viu agora há pouco que a área mais povoada aí do Extremo Oriente é realmente a parte litorânea. Então, na China não pode ser diferente, né? Aqui, ó, bem próximo ao Oceano Pacífico, nós vamos ter as áreas mais povoadas, distanciando-se, né, dessas áreas litorâneas. Nós vamos ter aí áreas com vazios demográficos devido a áreas desérticas, realmente, tá bom? Aí aqui diz assim, ó, com maior concentração populacional na porção oriental ou leste, tá certo? Próximo das planícies fluviais e menor concentração nas áreas desérticas. Aí nós temos um mapa, né? Vou mostrar para vocês a imagem aí do mapa para que vocês possam observar. Então, ó, nós vamos ter aí sobre a população da China, né? E nós vimos aí no mapa as áreas mais povoadas e as áreas menos povoadas, tá certo? Aí aqui diz assim, ó, a população chinesa é composta predominantemente da etnia Han, cerca de 90%. Tibetanos, mongóis, coreanos e outras etnias correspondem ao restante da população do país. Então, vocês estão vendo aí que a maior parte, na verdade, 90% da população faz parte aí dessa etnia chamada Han, tá certo? Então, a gente vai ter aí migrantes de outros países, né, principalmente da Coreia e da Mongólia, que compõem aí o restante, ou seja, os 10% da população. Aqui diz assim, quanto à urbanização, o país vem enfrentando nos últimos anos um intenso êxodo rural. Ó, gente, até pouco tempo, a China ela era predominantemente rural. A maior parte das pessoas, elas moravam realmente na área rural, sendo um país, né, um país agrário, tá? Então, agora nós já temos a China como um país urbano, porque passou de 50% a sua população urbana. Então, faz pouquíssimo tempo que a China realmente deixou de ser um país agrário e passou a ser um país urbano. Aí aqui, ó, atualmente 54%, isso são dados de 2016, tá, gente? Já aumentou isso aí. Atualmente 54% da população vive nas áreas urbanas, número baixo se comparado a outros países como o Brasil, com 85,43%. Ó, o Brasil já tem aí, no caso, né, cerca de 87% hoje em dia de população urbana. Esses dados aí são de 2016. Então, a China, como vocês conseguem observar, é um país recente, né, urbanizado, sua urbanização é recente, e ainda assim, a maior parte da população que vive realmente na zona rural, realmente trabalha na agricultura, que é uma das principais atividades econômicas ainda do país. Aí aqui, ó, porém essa taxa vem aumentando gradativamente, IBGE 2016. O crescimento acelerado das cidades está associado às mudanças ocorridas no campo e à industrialização do país, que atrai mão de obra para a zona urbana. Gente, vocês sabem, né, que a urbanização está muito atrelada à questão da industrialização. Então, a industrialização é um fator, né, realmente atrativo para que esse êxodo rural ele venha a acontecer. Lembrando que êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade, né? Uma saída, no caso, em massa, tá certo? Várias pessoas saindo realmente do campo. Nesse caso aqui da China, é principalmente buscando aí oportunidades de trabalho na indústria, certo? Vamos continuar.
O êxodo rural acelerado vem provocando o surgimento de problemas urbanos, como falta de infraestrutura no sistema de transporte e no tratamento de águas, acesso a serviços de saúde e educação e etc. Então, aí, problemas urbanos, né, além dos demais que nós temos, né? Então, aí, a questão da poluição do ar, que na China é um dos países que tem a maior quantidade de poluentes, tá certo? Então, eles poluem bastante o ar. A gente também vai ter aí, no caso, outros problemas, como a questão de favelização, uma questão aí também de violência. A violência também acaba aumentando, né? Com o aumento aí do número de pessoas nas cidades. Então, há vários problemas que realmente estão sendo enfrentados pela China devido a esse processo de urbanização. Aqui ele continua dizendo o seguinte: na década de 1970, em razão das altas taxas de natalidade, a China implantou uma política de controle de natalidade conhecida como política do filho único. Gente, essa política do filho único, ela começou em 1970, né, na década de 70, na verdade, e ela terminou no ano de 2016, tá certo? De fato, ela terminou. Por quê? Porque essa política do filho único era uma política voltada para conter realmente o crescimento da população, para tentar diminuir a taxa de natalidade. Então, o que é que o governo fazia? Se a pessoa realmente morasse na cidade, a pessoa podia ter um filho. Se a pessoa morasse na zona urbana, a pessoa podia ter 2 filhos. Lembrando que o aborto, né, lá na China, ele é legalizado, certo? Então, há pessoas que realmente procuram aí a questão de entender por que a China tem toda essa população, mas ainda assim, mesmo tendo esse controle de natalidade durante tanto tempo, né, durante mais de 4 décadas, ainda assim a população chinesa, ela cresceu aceleradamente, tá certo? Aqui ele continua dizendo o seguinte, ó: as famílias que não cumprissem suas regras eram penalizadas pelo governo. Já os filhos únicos recebiam benefícios, como seguro para uma idade mais avançada e acesso à saúde. Apesar de eficiente no que tange à natalidade, essa política ocasionou o abandono e o aborto de crianças, principalmente do sexo feminino. Então, até hoje, gente, nós temos aí, né, o abandono de várias meninas, né, até 2 anos de idade, ou então também a questão do número de aborto. Então, principalmente as meninas sofrem aí com essa questão de abandono devido a essa política, né, do controle de natalidade, que apesar de ter acabado, ainda ficou culturalmente no costume, né, dos chineses, tá certo? Então, culturalmente, eles, digamos assim, não todos, né, claro, mas eles abandonam aí meninas devido a essa política do filho único, tá bom? Aí aqui diz assim, ó: o que gerou uma grave distorção de sexo no país, ou seja, a gente tem muito mais homens na China do que mulheres. Às vezes as mulheres, né, sabiam que iam ter uma menina, faziam um aborto a fim de ter um menino, já que podia ter somente um único filho. Aí aqui, atualmente a China tem 708 milhões de homens e 667 milhões de mulheres, segundo dados aí do IBGE. Em 2016, o país adotou novas regras de controle de natalidade, permitindo que as famílias tenham 2 filhos. Essa mudança foi influenciada pela redução, nas últimas décadas, do número de jovens e o envelhecimento da população, o que poderia provocar falta de mão de obra no futuro e prejudicar o crescimento econômico chinês. Então, de fato, há uma causa, né, para esse controle de natalidade ter sido, digamos que, flexibilizado, né, que é realmente aí em busca dessas pessoas que seriam, no caso aí, para aumentar a população economicamente ativa do país nos próximos anos, evitando assim que a China desacelerasse o seu crescimento econômico, tá? Então, aí, ó, lembrando que a China, além de ter toda essa população do seu país mais populoso do mundo, ele também é o 3º maior país do mundo, tá certo, gente? E a China, ela vai ser dividida em parte ocidental e parte oriental. Continuando aqui, ó, finalzinho da página 381. No entanto, muitos chineses têm preferido continuar com um único filho por não dispor de orçamento para investir em saúde e escola para mais de um filho.
Aí aqui, ó, nós vamos ter o QR Code, que vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre essa política de natalidade aí na China, tá certo? Gente, ó, página 382, falando aí sobre o Japão, nós temos um mapa aí mostrando a densidade demográfica do Japão e temos também aí uma pirâmide etária, tá? Nós vamos entender essas duas imagens aí, esse mapa mostrando aí a população japonesa e também essa pirâmide etária. Mas antes vamos fazer a leitura para que a gente possa olhar, né, e entender melhor esses dois mapas aqui, essa mapa e essa pirâmide. Ó, Japão, temos aí, esse país tem aproximadamente 126 milhões de habitantes, que se encontram irregularmente distribuídos pelo país, com maior concentração nas áreas litorâneas a leste e menor densidade demográfica nas áreas montanhosas. Então, ó, nós sabemos, né, que o Japão é uma área aí realmente de instabilidade geológica. Temos áreas muito montanhosas, temos vulcões também ativos aí no Japão, além de termos também terremotos. Mas ainda assim, o Japão é altamente populoso e também povoado, tá certo? Nós temos aí o Japão formado por mais de 3.000 ilhas, né? Na verdade, é um grande arquipélago, que no caso dessas ilhas ocupam aí cerca de 97% do território. Aí aqui, ó, nós estamos dizendo o seguinte: o Japão é um dos países mais povoados do mundo, com uma densidade demográfica de 347,2 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui no Brasil, só para vocês fazerem um comparativo, a gente tem mais ou menos 24 habitantes por quilômetro quadrado. Lá eles têm 347 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Áreas aí como Tóquio, por exemplo, esse aglomerado ele é muito maior. Claro que vocês sabem, né, que todo país tem uma certa irregularidade aí na distribuição da população. Então, a maior parte da população, ela se concentra muito em cidades grandes, né? Tóquio, por exemplo, a gente vai ter uma área bem densamente povoada. Aí aqui temos dizendo o seguinte: isso levou os japoneses a se adaptarem à falta de espaço, construindo moradias de tamanhos compactos, né? Ou seja, apartamentos muito pequenos, residências muito pequenas para realmente organizar e dar toda essa população. Além, né, de grandes prédios, né, que possuem tanto a parte do subsolo como também o seu crescimento vertical muito grande, tá certo? Para que essa população toda ela possa ser, no caso, comportada, na verdade, tá certo? Possa comportar esse grande número de habitantes. Aqui diz assim, gente, ó, as características naturais do país influenciaram os costumes alimentares da população. Por ser um arquipélago, né, na verdade, para quem não sabe ou para quem esqueceu, arquipélago é um grande conjunto de ilhas. E como vocês sabem, o Japão, na verdade, ele depende muito dos países vizinhos, também na questão aí de alimentação, tá? De agricultura realmente, tá certo? Aí temos aqui, ó, o consumo de peixes e frutos do mar, apesar de estar diminuindo, ainda é bastante elevado se comparado a outros países. Para se ter uma ideia, enquanto o consumo mundial de peixe é de 20 kg por pessoa ao ano, nesse país o número aumenta para 26 kg por pessoa. Então, isso aí, gente, são dados anuais, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa que mais ou menos come 20 kg de peixe durante o ano, lá no Japão, 26 kg por pessoa. Claro que isso é uma média, né? E esse consumo também está diminuindo, mas aí, só para vocês terem uma ideia, o quanto eles consomem realmente peixes. Aí aqui temos falando a respeito de urbanização, diz assim: a taxa de urbanização é alta, cerca de 93% da população reside nas áreas urbanas, principalmente na região da megalópole de Tokaido, formada por Osaka, Kyoto, Nagoya, Tóquio, Yokohama e Kobe. Isso também são dados de 2016, certo? Claro que essa população aí urbana já aumentou. Aí o Japão já sofre os reflexos do baixo crescimento vegetativo ocasionado pela baixa taxa de natalidade e alta expectativa de vida. Como vocês viram agora há pouco, as taxas de natalidade do Japão é realmente aí taxas negativas. A gente também sabe que o Japão é um dos países que a gente possui, né,
mas centenários, pessoas centenárias, né? Pessoas que realmente aí passaram dos 100 anos de vida. Aí aqui, o que reflete na diminuição da mão de obra e no envelhecimento da população. Observe a pirâmide etária a seguir. Para resolver a falta de mão de obra no Japão, o governo japonês tem incentivado a entrada de imigrantes. Então vamos dar uma olhadinha, gente, aí nesse mapa da página 382 e também na pirâmide etária para que a gente possa entender melhor. Então, pessoal, como vocês viram aí no mapa, né, também na pirâmide etária do Japão, nós temos aí uma baixa taxa de natalidade. Países aqui, ó, como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né, nós vamos ver alguns aspectos relativos a ele e também a Mongólia. Vamos estar vendo nas aulas online durante o decorrer das nossas aulas sobre Ásia, tá? Bons estudos e até mais!